Paz e graça, querido, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero neste momento convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você possa estar aí se inscrevendo, tá certo? Para que você possa receber de antemão todos os nossos vídeos. Quero agradecer a você que já tem se inscrevido e também que tem curtido e sempre comentado os nossos vídeos. Seja bem-vindo, seu comentário é bem-vindo em nossos vídeos, tá bom? Após curtir e comentar, compartilhe também nas suas redes sociais para que seus amigos, assim como você, possam também ter acesso a esses vídeos e ao conhecimento genuíno da poderosa palavra de Deus. Hoje nós iremos falar sobre o aniquilacionismo, né? Alguém me interrogou a respeito deste assunto e pediu para que eu gravasse um vídeo colocando a minha posição sobre o aniquilacionismo. Depois de lermos o texto a qual a pessoa passou para mim como referência inicial, estarei explicando para você a visão dos aniquilacionismo, para você entender qual é a visão deles e em seguida a gente vamos aplicar o genuíno conhecimento que a Bíblia Sagrada nos mostra com total clareza. O texto que iremos ler de início é Mateus, capítulo de número 25 e o versículo de número 46, que diz a seguinte expressão. Seria bom que você pegasse sua Bíblia, porque iremos ler alguns textos aqui, e você com a sua Bíblia aí, você vai acompanhar e vai ficar melhor o esclarecimento aí para você. 25:46 de Mateus. Isso aqui é o próprio Jesus falando, tá? Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Antes de nós analisarmos o que Jesus está aqui falando em Mateus 25 e o versículo 46, a gente escrevemos aqui alguma visão a respeito do aniquilacionismo, né? Fizemos aqui um rápido rascunho para que eu possa passar para você a visão dos aniquilacionismo e depois nós estaremos colocando a nossa visão a respeito deste assunto. Aniquilacionismo é a crença de que os incrédulos não irão viver uma eternidade de sofrimento no inferno, mas serão extinguidos após a morte. A crença no aniquilacionismo é o resultado da falta de entendimento de um ou mais das seguintes doutrinas. Então, o aniquilacionismo, eles não acredita que os ímpios viverão em um sofrimento eterno, mas eles acreditam que eles serão julgados e depois serão aniquilados, ou seja, destruídos, vão deixar de existir. Mas, na verdade, essa visão está totalmente errônea, porque eles talvez não entendam as seguintes questões. Primeiro, as consequências do pecado. Talvez o aniquilacionismo não passou ainda a querer entender e estudar sobre as consequências do pecado. Segundo, a justiça de Deus. É um ponto que os aniquilacionistas precisam entender. E o terceiro ponto que notamos aqui é a natureza do inferno. Então, dá-se a entender que os aniquilacionistas não entendem esses três pontos. As consequências do pecado, a justiça de Deus e a natureza do inferno. Em relação à natureza do inferno, aniquilacionistas não entendem o significado do lago de fogo. Obviamente, se um ser humano fosse lançado em um lago de lava, ele seria instantaneamente consumido, não há dúvida. Se só fosse o corpo físico lançado, claro que o corpo deixaria de existir, porque o corpo
ele de forma alguma iria resistir ao fogo. Mas você precisa entender que o que será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, não é somente o corpo físico, o corpo ressuscitado dos ímpios. Não, será também a alma e o espírito. E a alma e o espírito, meu querido, ele não pode ser consumido pelo fogo. Então aí já cai por terra essa mal interpretação de que os ímpios serão aniquilados. Então, essa tese aí já cai por terra só neste início aqui. E vamos mais adiante, temos muita coisa interessante aqui para passar para vocês. No entanto, o lago de fogo é um domínio tanto físico quanto espiritual. É o que acabamos de falar. Não é simplesmente o corpo de um humano sendo lançado no lago de fogo. É o corpo, a alma e o espírito de um humano. Uma natureza espiritual não pode ser consumida por fogo físico, foi o que acabamos de falar aqui. Ao que tudo indica, os não salvos são ressuscitados com o corpo preparado para a eternidade, da mesma forma que os salvos. Ou seja, da mesma forma que os que morreram em Cristo, eles na sua ressurreição receberão um corpo glorioso, uma transformação, preparam no seu corpo para entrar na eternidade, assim também o ímpio, ao ressuscitar, também estarão ressuscitando com um corpo apropriado, adequado para viver em tormento eterno no lago de fogo. Tá certo? Depois você leia aí Apocalipse 20 e versículo de número 13. Depois você leia Atos capítulo 24 e versículo 15. Você vai ter aí uma compreensão melhor do que nós estamos falando. Se possível, pause o vídeo e leia aí Apocalipse 20, versículo 13 e Atos capítulo 24, versículo 15. Estes corpos estão preparados para um destino eterno. A eternidade é outro aspecto que o aniquilacionismo falha em adequadamente compreender. Existe uma grande falha em compreender a questão da eternidade. Aniquilacionistas estão corretos quando dizem que a palavra grega aione, que é traduzida como eterno, não significa eterno por definição. Tá bom? Ela se refere especificamente a uma era ou éon, um período de tempo específico. No entanto, está claro que no Novo Testamento o uso de aionion é algumas vezes feito para se referir a um período de tempo eterno. Apocalipse 20, versículo 10, depois você leia, fala de Satanás, da besta e do falso profeta, sendo lançados no lago de fogo e sendo atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Está claro que esses três não são extinguidos por serem lançados no lago de fogo. Observe isto. Por que seria o destino dos não salvos diferente? Depois você lê uma referência importante aí, que é Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Se da mesma forma que, é bom que você entenda, que da mesma forma que Satanás, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, eles não serão aniquilados. Então, querido, como que o ímpio, que não teve uma vida adequada nessa terra, à luz da Bíblia Sagrada, tiveram a oportunidade de mudança, mas não mudaram de vida e continuaram vivendo no pecado, se o falso profeta, o anticristo, eles serão lançados e não vão deixar de existir, não serão exterminados, e por que que o ímpio, ao ser lançado lá no mesmo lugar, aonde estará o falso profeta, o anticristo e a besta, os ímpios
deixarão de existir. Então, não tem sentido, não tem lógica essas aplicações que os aniquilacionistas andam fazendo, tá? A evidência mais convincente para a eternidade do inferno é Mateus 25:46, que é o que nós lemos aqui. Irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Neste versículo, exatamente a mesma palavra grega é usada para se referir ao destino nos injustos e do justo. Se os injustos são atormentados apenas por uma era, então os justos irão viver no paraíso por apenas uma era. Se os crentes forem para o paraíso para sempre, então os incrédulos irão para o inferno para sempre. Então, os aniquilacionistas precisam entender esta referência de Mateus 25:46, porque o termo grego aqui, aion, está relacionado os sentidos de igualdade. Da mesma forma que os justos viverão eternamente, os não justos viverão também em tormento eterno. A palavra grega aqui está no mesmo sentido. Aion é o mesmo sentido aqui. Então, se você acredita e entende que Mateus 25:46, o justo viverá eternamente e o ímpio aqui não viverá em tormento eterno, então você vai ter que desacreditar da eternidade no céu, da eternidade do justo, melhor falando. Por quê? Porque o sentido grego aqui é o mesmo. Então, da mesma forma que o justo viverá eternamente, o ímpio também não tem como fugir desta realidade. Isto está no grego, está no original. É isso que você precisa entender. Outra frequente objeção à eternidade do inferno, feita pelos aniquilacionistas, é que seria injusto se Deus punisse os incrédulos no inferno pela eternidade por causa de uma quantidade finita de pecado. Como seria justo se Deus punisse durante a eternidade uma pessoa que viveu em pecado por exemplo, 70 anos? A resposta é a seguinte: nosso pecado tem uma eterna consequência, porque vai contra um Deus eterno, tá bom? Quando o rei Davi, vê que interessante, é bom que você preste bem atenção nessa expressão. Quando o rei Davi cometeu os pecados de adultério e assassinato, ele disse: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Salmos de número 51, versículo 4, você vai analisar isto aí. Se Davi havia pecado contra Batseba e Urias, como poderia afirmar que havia pecado apenas contra Deus? O que Davi estava querendo dizer com isto? Davi entendeu, nada mais, nada menos, que todo pecado é derradeiramente contra Deus. Ou seja, todo pecado é contra ao Deus eterno. Você não está cometendo um pecado a alguém que não é eterno. Da mesma forma que o seu pecado contra Deus, você está pecando contra um ser eterno que é Deus, então também a sua condenação será eterna. É isto que nós queremos esclarecer para você a partir deste momento. Mesmo que Mateus 24:46 já deixou claro sobre isto, sobre a eternidade do justo e sobre o tormento eterno do injusto, mas é bom que você entenda isto, que o pecado não é contra um ser criado, mas é contra o Deus Todo-Poderoso, um Deus eterno, tá bom? Deus é um ser eterno e infinito. Como resultado, todo pecado é merecedor de punição eterna. Um exemplo terreno distinto seria comparar um ataque contra o seu vizinho.
com um ataque contra o presidente dos Estados Unidos. Sim, ambos são crimes, mas atacar o presidente resultaria em consequências muito piores. Quão mais terrível é a consequência acarretada pelo pecado contra um Deus santo e infinito. Você já imaginou? Um aspecto mais pessoal do aniquilacionismo é a ideia de que nós não teríamos a possibilidade de sermos felizes no paraíso se nós soubéssemos que alguns dos nossos amados estivessem sofrendo uma eternidade de tormento no inferno. Isto é uma visão aniquilacionismo. Eles não conseguem entender você no paraíso e está pensando nos seus parentes que não chegaram até lá. Isso é uma interpretação muito sem sentido, né? Quando nós chegarmos ao paraíso, nós não teremos nada do que reclamar ou do que nos entristecer. Apocalipse 21:4 nos diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, ou passaram. Se algum dos nossos amados não estiverem no paraíso, nós estaremos 100% de acordo que eles não deveriam estar ali, que eles serão condenados pela própria recusação de aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador. João 3,16, João 14,6. É difícil entender isso, mas nós não seremos entristecidos pela falta da presença deles. Nosso foco não deve ser em como aproveitar o paraíso sem os nossos amados, mas em como nos podemos encaminhar nossos amados para a fé em Cristo, para que eles estejam lá. Então, querido, cada um tem uma escolha, cada um vai tomar a sua decisão. Não podemos pensar que nós vamos estar no céu, nós vamos estar no paraíso e vamos estar preocupados com nossos parentes que não chegou lá. Se eles não chegarem, querido, simplesmente foi as escolhas que eles fizeram. A oportunidade, eles tiveram assim como nós estivemos. E nós aceitamos a fé, vivemos a palavra de Deus e vamos viver agora na eternidade com o Pai. E nós teremos consciência, claro, consciência que eles não estão lá porque não obedeceram a palavra e não aceitaram a fé. Então, querido, não tem como a gente ficar lá lamentando, não vai ter tempo para isso. Mesmo que a gente sinta falta de algum parente que não vai estar lá, mas a gente não vamos estar triste ou lamentando, até porque o céu não é lugar de tristeza. Quando falamos dos céus, estamos falando da nova vida em glória, tá certo? O corpo glorificado. Até porque nós sabemos com clareza que nós não viveremos eternamente nos céus. Viveremos uma temporada lá, depois de todos os acontecimentos, e que a terra for totalmente destruída, como está lá em Pedro, e refeita novamente, aí a Nova Jerusalém descerá e nós viveremos eternamente na Nova Jerusalém, que descerá sobre a nova terra e o novo céu. Mas não é sobre esse assunto que estamos falando. Então você tem que entender isto. Mesmo que sentimos falta de alguém lá, nós vamos ser conscientes e vamos entender que eles não estão lá porque não seguiram a palavra e não viveram a palavra assim como nós vivemos. O inferno é talvez a razão primária pela qual Deus enviou Jesus para pagar pelo preço dos nossos pecados. Ser extinguido depois da morte não é um destino a temer, mas uma eternidade no inferno definitivamente o é. A morte de Jesus foi uma morte infinita, pagando nosso débito infinito pelo pecado, para que nós não o tivéssemos que pagar eternamente no inferno. Então, querido, não tinha para que a gente temer se a gente soubesse que, mesmo que a gente não aceitasse a fé, não vivesse a palavra de Deus,
e que a gente tivesse convicção de que depois da morte nós iríamos deixar de existir, ou depois da ressurreição e ser julgado, o nosso corpo seria destruído e não existiríamos. Então, na verdade, querido, nós não tínhamos nem do que temer se a gente, no final de tudo, ia deixar de existir. Então, eu creio e acredito que o sacrifício de Cristo foi para nos livrar desse lago de fogo eterno, que é a morte eterna e que é o tormento eterno. Então, o sentido do sacrifício de Cristo também foi para que nós tomássemos o conhecimento para não ir para este lugar e sim vivermos uma vida eterna com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5 e 21, depois você lê aí e você vai entender o que estamos falando melhor. Tudo o que temos a fazer é depositar nossa fé nele, e então seremos salvos, perdoados, limpos e receberemos a promessa de um lar eterno no paraíso. Deus nos amou tanto para prover a nossa salvação. Se nós rejeitarmos seu dom de vida eterna, nós iremos encarar as eternas consequências dessa decisão. Se nós rejeitarmos a fé, não aceitarmos a Cristo, nós iremos sentir as consequências dessa decisão, que será no lago de fogo eterno. Então, para não ir para lá, é preciso você, nós, permanecermos firme, constante na presença de Deus e vivermos e praticarmos a palavra de Deus. E o principal, viver em santidade. Então, ficou claro que Mateus 25 e 46, a mesma palavra no grego lá para eternidade nos céus, como eternidade no lago de fogo, é o mesmo sentido. Vida eterna com o Pai e uma vida eterna de tormento no lago de fogo. Então, a escolha é sua, você que escolhe para onde vai. Se você acredita que após a morte você deixa de existir, ou que depois que você ressuscitar e será julgado vai deixar de existir, é lamentável você crer desta forma, porque dá-se a entender que você pode viver uma vida de qualquer jeito e não haverá uma consequência eterna para você. Então, querido, eu não creio dessa forma, eu creio como a Bíblia diz. Da mesma forma que há uma vida eterna com o Pai, haverá uma vida eterna no lago de fogo, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. E quando você for comentar, querido, os nossos vídeos, antes de você comentar, estude, prepare, elabore a sua posição. É bem verdade, como sempre digo, cada um tem uma visão teológica. Eu me asseguro muito no que a Bíblia diz. Estudo a Bíblia, pesquiso, vou nos originais, porque existem textos sagrados que a gente só teremos uma compreensão melhor se formos para os originais. É por isso que hoje existe uma certa contradição em muitas igrejas aí, em muitas seitas por aí, porque ficam contradizendo os textos. Não pesquisam nos originais, não estudam. E eu convido você a pesquisar, a estudar para ter um conhecimento genuíno da palavra de Deus. Não vai em alguns sites aí coloca lá no Google o que fala sobre o aniquilacionismo. Aí vai lá em um teólogo que você conhece, aí copia o que ele colocou lá, aí aplica no comentário, não estuda para saber se aquela explicação verdadeiramente está baseada na Bíblia, se tem sentido pela Bíblia. Então, querido, seja sábio, para que você coloque aí nos comentários uma posição clara, tá certo? Mesmo que a sua posição seja uma posição sem sentido, mesmo que seja uma posição antibíblica, mas que tenha clareza, que você saiba o que está colocando aí no comentário e não o que alguém está querendo passar para você. Todos os nossos vídeos que a gente grava, a gente estuda a Bíblia, a gente pesquisa, a gente vai nos originais para trazer para você um conhecimento genuíno e não conhecimento fraudulento como muitos andam ensinando por aí.
Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.